Deus, mais uma noite, estamos aqui para receber a palavra do Senhor. Já quero saber de você se está aberto para ouvir a voz de Deus hoje. Amém? Está assim? Você veio da sua casa. Depois do culto de domingo, a gente já ficou até com medo, né? Mas a gente precisa vir sempre na expectativa do que Deus vai falar conosco. Eu sempre falo, né? Já que a gente veio, vamos aproveitar ao máximo. Já que estamos aqui, nós saímos das nossas casas na chuva, de novo, porque olha, são as águas de março, fechando o verão, né? É isso aí. Haja chuva. Mas nós estamos aqui. Por que é que você veio? Pergunta para o seu irmão, por que você veio hoje? Aí depende, você nem responde, você deixa a resposta aí no ar, né? Eu espero que você tenha vindo para ouvir a voz de Deus. Amém? Para isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz do Senhor, para que a palavra de Deus venha ao nosso coração e gere alguma coisa, não é? Nós estamos nesse ano alicerçados na palavra, e a palavra, quando ela cai sobre nós, ela sempre vai gerar algo. Às vezes, no primeiro momento, ela gera algumas coisas meio estranhas. A gente recebe uma palavra de Deus, não só no culto, mas a gente lê, a gente ouve, a gente recebe a palavra de Deus. E aquilo bate, né, na nossa carne e fala, queria ter ouvido essa. Quem já sentiu assim? Direto. Deus fala comigo e fala, nossa. Mas o fato é que sempre, quando há espaço no nosso coração, a palavra sempre vai gerar alguma coisa. Em Apocalipse diz que no primeiro momento é como mel, é até bom. É a palavra de Deus no culto, eu recebi uma palavra, mas depois que você vai entendendo, que você vai digerindo aquela palavra vai amargando, não porque a palavra de Deus é ruim, mas é porque ela vai confrontando a nossa humanidade. Quem já saiu contrariado do culto pela palavra do Senhor? A gente sai às vezes, porque no primeiro momento às vezes vem como mel, mas depois ela vai amargando, e isso é bom. A palavra de Deus não é para a nossa carne, a palavra de Deus é para o nosso espírito. Só que a gente gosta, né, de um carinho. Quem gosta de carinho? A gente gosta de carinho, eu gosto de carinho, mas tem um limite, né, do carinho. Eu já vai estar mandando comigo, ela grudou no meu braço, aí eu mandei 2 passos, né, vai, que solta, tá agoniante. Ai, mãe, eu tô... A gente gosta de carinho, mas carinho é bom, não é? E a palavra de Deus também faz um carinho no nosso coração. Eu espero muito que hoje você saia daqui renovado. E você saia daqui mais uma vez diferente. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, se vocês puderem ficar de pé, entender a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 4. Aquela levantada estratégica, né? Não dá sono, almoçou bastante, comeu, e aí dá aquele soninho à tarde, hein? Pode não. Jó capítulo 4, versículo 3, todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Jó, antes de Salmos, Jó capítulo 4, versículo 3, diz assim, presta atenção nesse texto, amém? Vou esperar, estou ouvindo barulhinho de Bíblia ainda, eu vou esperar todos acharem, amém? Tá antes de Salmos, hein? Jó, depois Salmos, tá pertinho ali, aplicativo é bom, né? Aplicativo é fácil, né? Fazer qualquer dia uma maratona, topa? Maratona para achar. Eu já contei para vocês, estou dando tempo vocês acharem aí. Já contei para vocês quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia, acho que minha mãe que me deu uma Bíblia pequenininha, ou minha tia, uma Bíblia pequenininha, de zíper, parecia uma carteira. E ela tinha aqueles marcadores, né, dos livros. E eu usava aquela Bíblia, que marcava, bem pequenininha. Mas eu comecei a ficar perdida. Eu falei, não. Eu quero usar uma Bíblia sem marcador, quero aprender a achar sem o marcadorzinho. Aí eu comprei uma Bíblia, a primeira vez que eu comprei uma Bíblia,
Gente, que sufoco, né? Você está aprendendo a achar os livros ali. Mas é hábito, a gente vai aprendendo as histórias, vai estudando no MEC, vai lembrando que história que está antes, que história que está depois, e a gente acha o livro. Aí a gente manda abrir lá em Obadias, Abacuque, né? Amós, Sofonias, era muito complicado, porque são livros ali pequenininhos. Todos acharam Jó, capítulo 4? Amém? Diga amém, bem alto. Amém. Eu gosto assim, gente. Participações. Presta atenção no texto, tá bom? Diz assim, versículo... Vamos ler do versículo 1, para ter um contexto melhor. Versículo 1. Então respondeu Elifazo de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pois bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança em você, e o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Senhor, esta é a tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. Meu Deus, eu quero ser um solo fé, o Senhor já falou tanto comigo. E eu desejo, Senhor, ser um canal de bênção nessa noite na vida dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, daqueles que assistirão depois. Eu desejo, Senhor, que essa palavra surta um efeito, assim como surtiu na minha vida, está ainda, Senhor, um processo de renovo no meu espírito. Eu desejo e oro para que essa palavra encontre espaço em corações e que os teus filhos e filhas possam ser cheios do renovo, Senhor, que vem através da tua palavra. Que teus filhos e filhas possam, Senhor, entender propósitos e tomar posicionamento através da sua direção. Que a nossa carne nesse momento se caia e teu Espírito ocupe espaço em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Nós conhecemos a história de Jó. A maioria aqui sabe da história de Jó, né? Jó passou por um momento muito difícil. Eu não vou entrar nesse momento de Jó, não vou falar de todas as perdas dele, mas Jó sofreu muito. Ninguém aqui sofreu o que Jó sofreu ao mesmo tempo. Jó perdeu filhos, perdeu casa, perdeu propriedades, perdeu riquezas, perdeu tudo. A gente perde coisas. Nós perdemos coisas, mas não perdemos tudo de uma vez, né? Ô glória, porque se a gente perde um pouquinho, né? Perde um negocinho ali, um dinheirinho aqui, mas tudo de uma vez nós temos piedade de nós. Mas Jó perdeu tudo, menos a esposa. A esposa ficou lá firme e forte, mas Jó perdeu tudo. E nós sabemos a história de Jó, o sofrimento dele, o momento de angústia. E ele recebe a visita dos seus amigos, que ficam sabendo da situação. No primeiro momento, seus amigos chegam e choram com ele, sentam-se ali com ele, ficam em silêncio, porque tem hora que o melhor carinho, o melhor conforto que você pode fazer para alguém é ficar quieto. E eles entendem aquilo e ficam só do lado. Estamos aqui sofrendo com você. Sabe assim, calado você não erra? E eles ficaram ali, mas passa um tempo, eles começam a falar coisas com o Jó, eles começam algumas conversas. Eles falam coisas, esses amigos falam coisas para Jó que Deus aprova, mas também falam coisas que Deus não concorda, e eles acabam sofrendo por isso um pouco. O fato é que nesse momento aqui, um dos amigos dá uma advertência, dá uma lembrança, na verdade, cutuca uma área de Jó. Eu não vou entrar no mérito da dor, ok? Porque eu sei que essa dor aqui é tão profunda que Jó sofreu, perder todos os filhos de uma vez, todos os filhos, eram 7? 7, né? Se não me engano, eram 7 filhos, 7 filhos de uma vez. Tragédia. A gente vê esses, recentemente não, acho que foi esses 2 anos já, aquele deslizamento lá de Brumadinho, né? Brumadinho, não me lembro, tem tantos episódios assim. Mas teve um que marcou tanto, para mim especificamente, uma fala de uma mãe, que os deslizamentos tinham
levado as filhas. É uma tragédia muito grande. Só que nós, eu e você, por muito menos do que Jó, nós entramos num estágio de desânimo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu não vou inventar a roda aqui, mas eu vou trazer algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. E geralmente, quando um pregador está trazendo a palavra, ele recebeu o primeiro querido. A palavra de domingo foi dura, não foi? Foi difícil, mas ele recebeu o primeiro. Às vezes a gente está sentado aí, deve ser alguém que está só levando, né? Só levando a palavra. Mas quem recebe primeiro é quem que prega. Claro que algumas vezes o Senhor usa a gente para trazer algo específico. Mas na maioria, o Senhor fala conosco por mim. O Senhor trabalha no nosso coração quando nós estamos abertos. Essa palavra veio para mim nessa manhã. Eu quero falar com você sobre o tema Saia da caverna do desânimo. Eu não vou pedir para você levantar a tua mão, mas talvez você hoje seja uma pessoa desanimada. Desanimou. E eu não estou falando de um desânimo, de uma aparência triste. Estou falando de um desânimo de vida. Uma vida sem expectativa. Ou um desânimo em uma área específica. Eu desanimei disso. Não quero mais. Cansei disso aqui. Talvez você esteja num estado de desânimo tão grande que você nem percebe mais. Mas quem está à tua volta está vendo o seu semblante desanimado. Existem alguns tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que você vai, oi, tudo bem? E aí? Você conhece alguém assim? Com aquela cara? Já chega com a cara de desânimo. Você já olha para a pessoa que tem uma preguiça, já dá até um negócio, você fala, ai meu Deus, lá vem ele desanimado. Espero que não seja você, mas se for, hoje é o dia de você sair. Amém? Aquela pessoa desanimada, né? Lembrei de alguém hoje. Você fala, oi, e aí, tudo bem? Aí você chega animada, a pessoa pensa, e aí, vamos lá? Vamos. E aí, nossa, você viu? Vi. Sabe, a pessoa não está sem reação, está desanimada. Tem outro tipo de pessoa que você fala, e aí, tudo bem? Tudo bem. Né mais? Nossa, uma vez. Mas essas duas pessoas não significam que elas estão num profundo desânimo. Às vezes aquele que está... é o jeito dele. E ele até está disposto. E às vezes aquele que está animadão, ele está desanimado com uma coisa no coração. Eu não estou dizendo só de uma aparência de desânimo. Claro que na maioria das vezes uma aparência reveste o que está dentro. A palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Se o meu rosto, o meu semblante não está formoso, eu não estou falando de beleza física. Eu posso estar sem fazer a sobrancelha, sem rio, sem maquiagem, mas eu tenho formosura no rosto, porque o meu coração está alegre. Agora a pessoa pode estar com o melhor make, o melhor cabelo, fazer um corte como é que eles falam aqui, na régua? Na régua, né? Fazer um samurai. Mas o semblante é de tristeza e de desânimo, porque o coração está desanimado. Como está o teu coração hoje? Qual o nível de desânimo você está? Se você está. E se essa palavra não for para você, você fala assim, não, eu sou super animado. Essa palavra não é para mim, eu estou radiante de ânimo. Glória a Deus pela tua vida. Você vai interceder por alguém essa palavra, você vai compartilhar com alguém. Me segura, hein? Você vai receber essa palavra e vai ser bênção na vida de alguém. Você vai falar, olha, eu recebi uma palavra, eu estou até bem, mas eu sei que você não está. Conhece alguém desanimado aí? Quem conhece alguém desanimado? Você vai compartilhar. Aí você fala, eu mesma, eu estou desanimada. Então receba, amém? Falei que a pessoa está falando, recebe a palavra hoje. Eu vou falar de 3 personagens aqui. Eu vou falar de 3 pessoas rapidamente. A primeira é Jó. Jó recebe então seus amigos no momento de aflição. E um dos seus amigos se levanta na oportunidade da vez e começa a fazer alguns questionamentos. Primeiro ele fala assim, ô Jó, ele chega lá e fala assim, ô Márcio,
Se eu te falar uma coisa, vai ficar bravo? Quem já ouviu isso? As pessoas falam isso pra mim como se eu fosse ficar bravo. Se eu te falar uma coisa, vai ficar bravo? Você vai perder a paciência comigo? É assim que ele começa. Mas logo ele fala assim, quer saber? Eu vou falar mesmo. Eu vou falar. Você vai ficar bravo ou não vai, mas eu vou falar. E ele vira para Jó e fala assim, pensa bem comigo, Jó. Você sempre ensinou a tantas pessoas. Você fortaleceu uma cansada. Você, essa parte me mostra algumas características de Jó. Jó era um cara animado. Era um homem cheio de energia, cheio de positividade. Não é? Era um homem positivo que viu o copo meio cheio. Era um cara que chegava alguém desanimado para ele. Era só um pouquinho, só um pouco de barulho. Era um cara que chegava alguém desanimado, ele ia lá e fortalecia, meu irmão, não fica nesse desânimo não, eu vou orar para você. Jó era essa pessoa. Ele fortalecia mãos fracas, pessoas que estavam fracas. Algo não fica assim não, cara. Sabe aquele amigo que te levanta? Jó era esse. Jó era uma pessoa que tinha uma palavra que dava ânimo, firmeza. Cara, você está em pecado, sai dessa. Esse era Jó. Porque a palavra diz que ele foi escolhido, ele foi indicado, porque ele era um homem irrepreensível. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, pessoas que estavam fracas na fé, pessoas que estavam desanimadas, você fortalecia Jó. Aí ele fala assim, imagina você ouvindo isso no seu pior dia, no seu dia de desânimo. Seu amigo chega para você e fala assim, agora é quando é a tua vez de passar uma dificuldade, você desanima? Dá vontade de dar uma abençoada, meu irmão, não dá não? Agora que é a tua vez, a hora que a dificuldade é com você, você vai desanimar? Você era o cara que animava as pessoas e agora você está caído aí? Ele começa a lembrar a Jó quem ele é. Ele está dizendo assim, Jó, você não é o seu problema. E olha que o problema de Jó era grande. E eu vejo dizer já logo de cara, você não é esse problema. E às vezes o desânimo enfia a gente num lugar que quer descaracterizar a nossa vida, quer distorcer o desenho de Deus para nós. Talvez você seja uma pessoa como Jó, uma pessoa firme, uma pessoa alegre, uma pessoa animada, uma pessoa que fortalece, tem uma palavra de ânimo, mas nesse momento você está desanimado por causa da sua situação. E aqui o amigo Jó fala assim, a sua vida toda, eu vou traduzir na minha versão, tá bom? Vamos me dar essa liberdade aqui. Ele fala assim, a sua vida toda com Deus, tudo aquilo que você já viveu com Deus, não é o suficiente para te dar confiança. Tudo aquilo que eu e você passamos com Deus não é o suficiente para levantar a gente de uma prostração. Por que os dias maus são mais fortes que os dias bons? Por que a dor, o desânimo fala mais alto do que tudo aquilo que Deus já derramou na tua vida? Vocês estão entendendo essa palavra? E ele fala, a sua forma de vida, Jó, você é um homem irrepreensível. Isso não te dá esperança? E eu te falo, se eu e você somos homens e mulheres de Deus, se nós buscamos ter uma vida de integridade com o Senhor, isso deve ser um motivo de esperança no dia ruim, no período difícil, porque senão de nada vale a pena seguir essa palavra, estar alicerçado na palavra. Se a minha vida com Deus não vai fazer diferença na hora que dá errado, para que é que você veio aqui? Para que é que você tem uma Bíblia dentro da sua casa? Para que é que você ouve o louvor e chora? É para brincar de ser crente. A nossa vida é irrepreensível com Deus, e olha que nem é Jó, hein? Estou falando da gente. A nossa vida com Deus deve nos inspirar esperança. Você tem que lembrar de tudo aquilo que você já viveu com Deus. Você tem que lembrar de tudo que Deus já fez na tua vida, de onde Deus te tirou. A gente sempre fala isso aqui, onde já não crenteis. Mas eu e você precisamos constantemente nos lembrar de quem é Deus em nós e quem Deus te fez ser hoje. Faz uma análise de quem você era há alguns anos, de quem você é hoje. Melhorou ou piorou? Amém? Sim
não. Melhorou ou piorou? Está melhor, Renatinho? Está pior? Está melhor, Natália? Está pior? Melhor? Melhor ou melhor? Se a gente está melhor, então a gente tem que olhar para a nossa história. Da nossa história, quando Deus ele fala, o seu procedimento não dá a você esperança? Aqui a primeira coisa é para a gente olhar para nós, tudo aquilo que a gente já viveu, porque o meu particular com Deus, as coisas que Deus fez na minha vida que vocês não sabem, nunca saberão, das transformações internas do Senhor que só eu sei e que só você sabe, de coisas que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Isso deve ser motivo para que hoje, no meio do desânimo, você se levante. Mas eu sei que é difícil, não é? Sabe por quê, querido? Na hora do desânimo, a gente espera que alguém vai estender uma mão para a gente se levantar. Na hora que a gente está prostrado, não vou nem dar exemplos de situações, porque cada um aqui vive uma. Eu posso dar um exemplo, você fala, isso aí é fichinha, né? Isso não é nada. Ruim é o que eu estou passando. Sabe aquela pessoa que você vai contar uma coisa? Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Só para ilustrar e é legal. Esses dias eu fiz aquela famosa batida do dedinho na quina. Eu tô achando, tenho pra mim que ele tá quebrado. Mas a gente fez um barulho grosso, assim, fez na quina do sofá. Eu não tinha nem, eu só deitei no sofá. Glorifiquei a Deus se eu era crente, porque se eu não fosse. Uma dor. Aí sabe quando você vai contar assim, eu chego lá, Jéssica, você não sabe, meu, bati o dedinho na quina do sofá. Eu tô contando pra Jéssica. Ai, uma dor, Jéssica. Eu vi até, né? Porque eu contaria assim, Jéssica tem uma dor. Meu Deus, eu vi estrela tá lá, Jéssica. Bateu o dedinho não é nada. Bateu o dedinho. Eu que me quebrei inteira no acidente. Aquilo que é dor, não é? Tem, é verdade? É verdade, mas naquele momento a minha dor é o dedinho. Não menospreza o meu dedinho. Não menospreza a minha dor. E no desânimo, a gente fica esperando alguém carregar a gente no colo. Tadinha da gente, tadinha da pastora que quebrou o dedinho. Ai. É ou não é, gente? Fala sério. Até Jó, esse cara aqui animado, forte, ele estava esperando ali talvez. A palavra, no livro de Jó, eu não vou saber exatamente assim, mas aproximadamente, Jó faz 70 perguntas para Deus, aproximadamente. Sabe quantas perguntas Deus responde para Jó? Nenhuma. Deus não dá nenhuma resposta para Jó. Sabe quantas perguntas Deus faz para Jó? Aproximadamente 60, 70 perguntas Deus faz para Jó. Sabe quantas perguntas Jó responde? Nenhuma. É uma conversa assim, sem resposta de um lado e do outro. E eu e você estamos esperando Deus responder muita coisa que Deus não está respondendo. Recebe isso, porque eu sei que você precisava ouvir isso. Porque eu precisei ouvir. Deus diz, vocês estão esperando respostas que eu não vou dar. Ai, pastor, mas Deus tem que ter mais resposta. Deus não tem que ter nada. Deus não tem que ter nada. A história de Jó me mostra que, mesmo sem nenhuma resposta, Jó teve um final diferente. Bom, eu nem comecei o texto aqui, mas vamos chegar lá. Não vai dar tempo. A cara já passou para mim. Tá cedo, eu tenho tempo aqui, gente. Oh, glória a Deus. O desânimo e o desencorajamento, ele não vem do nada. Pode ser que a gente às vezes não saiba exatamente o porquê entramos num buraco de desânimo, mas não vem do nada. Nós vamos entender um pouquinho mais. Sabe, Jó era um cara que nós vimos aqui algumas características. É aquela pessoa que você olha e fala assim, isso aí, meu, nada quebra esse cara. Esse homem é forte, nada derruba ele, mas primeira frase que eu escrevi, sempre chega a nossa vez. Pode ser a pessoa mais forte,
ou aparentemente mais forte, sempre chega o dia do desânimo. Sempre chega à meia-noite, a hora que o noivo vem, é a hora que a gente vai ver. Tem fogo? Tem lamparina acesa ou não tem? Está preparado ou não está preparado? Sempre chega um dia. Eu não estou dizendo para você se confortar com o desânimo. Eu estou dizendo que todos nós passamos por esse momento. Se você hoje passa por uma situação de desânimo, de desencorajamento, saiba que você não está sozinho. Pode ser que o irmão que está do teu lado esteja como você ou até pior. Tá vendo? Só que na dor, no desânimo, nessa agonia, a gente não consegue enxergar que o outro pode estar pior. A gente não tem nem força. Jó não tinha força, mas um amigo dele traz uma lembrança. Você é essa pessoa, Jó. O que está acontecendo com você agora? Jó poderia, com todo direito, Jó poderia falar assim: o que está acontecendo comigo? Eu perdi todos os meus filhos, eu perdi as minhas propriedades, eu perdi dinheiro, eu estou doente, meu corpo está em ferida. O que aconteceu comigo? Só que pode ser comigo e com você que eu fale para você: Evelyn, o que está acontecendo com você? O que deu para ficar desanimada agora? E a Evelyn vai virar para mim e falar: eu não sei. E é esse desânimo que Deus quer trabalhar hoje. Esse desânimo do eu não sei. Sabe aquele momento que você realmente não sabe o que você está sentindo? Você só sabe que você está desanimado. Isso aí é uma porta aberta para Satanás entrar e nos roubar da presença de Deus. Eu disse que eu ia falar de 3 pessoas. Abra comigo a palavra lá em Tiago, no capítulo 5. Falamos de Jó. Então Jó era esse cara, ok? Talvez você se identificou com ele. Agora vamos lá para o final. Tiago, capítulo 5. Eu vou achar aqui também, né, gente? Versículo. Tiago fugiu aqui, peraí que eu vou achar ele. Versículo 17. Nós vamos agora aprofundar um pouquinho nessa história que a gente já conhece. Capítulo 5, versículo 17. O tema de hoje qual é? Vocês lembram? Saia da caverna do desânimo. Vira aí para a pessoa que está do lado e fala assim: hoje, fala aí com fé, hoje você vai sair desse desânimo. Em nome de Jesus. Amém? Era para ser mais animado, né, gente? Era para ser mais animado, porque ainda está no processo. Ainda está no processo. A gente ainda está olhando, estamos de dentro da caverna, mas nós vamos sair em nome de Jesus. Esse desânimo não vai paralisar a nossa vida. Amém? Amém. Versículo 17. Elias era humano como quem? Nós. Elias era humano como? Nós. Elias era humano como? Nós. Opa. Elias era humano como eu e como você. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Aleluia, Jesus. Elias, a gente falou de Jó. Vamos falar de Elias agora. Vamos falar um pouquinho dele, você já conhece também a história. Elias era um profeta. Quem participa do MEC sabe que a gente falou muito dele. Através da vida de Elias, Deus fez maravilhas. Era a chuva que vinha, era a chuva que era seca que chegava, era corvo trazendo alimento, era água saindo sei da onde, era rio secando para passar, era milagre atrás de milagre, mover atrás de mover. Elias foi um homem muito importante em Israel, um profeta muito importante, um profeta que teve um dos maiores eventos ministeriais, vamos dizer assim. Ele participou de um duelo de deuses. O
faz negócio, joga água. Depois você lê com calma lá em 1 Reis, não vai dar tempo de a gente falar sobre isso agora. Mas Elias não tá, e aí tirou um barato dos provérbios de Baal. E aí Deus vem e responde, Elias manda fogo do céu. Elias, ó, quem é o Deus agora? Deus de vocês ou meu Deus? Ele era um cara que chamava o poder de Deus. E Elias era como quem? Como nós. Quer dizer então, queridos, se você chamar a presença de Deus, o fogo do céu cai sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E se você tiver intimidade com Deus, Deus responde a nossa oração. Amém, Pai. Amém? Amém. Agora vai comigo lá em 1 Reis capítulo 19. Esse cara aí mandava fogo no céu, o cara que fez e aconteceu. Depois desse episódio aí triunfante, quando o ministério de Elias estava no topo, a igreja que Elias liderava tinha 50 mil membros, lotada a igreja dele. Pastor ali, né? Benção demais. Já abriu igreja em todos os estados. Só que aí acontece que uma cidadã chamada Jezabel mandou um recado para ele que iria matá-lo. Tudo aquilo que aconteceu na vida dele agora parece que foi apagado com um recado que ele recebe de Jezabel. E Elias faz o quê? Foge. Qual era o recado de Jezabel? Avise Elias que eu vou matá-lo. Esse era o recado. O que Elias faz com medo de morrer? Foge. Esse é o contexto, depois você lê na tua casa com calma. Elias foge. Elias... Cadê? Deixa eu ver uns pedacinhos aqui. Capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para o quê? Salvar a sua vida. Vamos lá, vamos ter um pouquinho de aula do médico. Israel era dividido em dois reinos. Reino do norte e o reino do sul. Berseba ficava no reino do norte, ok? Sim. Em Berseba, desculpa, Berseba ficava no reino do sul. Em Berseba, no deserto, caminho de um dia. Chegou ao pé de Gies, na minha versão é essa aqui. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Ele estava fugindo por quê? Ele estava com medo de morrer. Ele foge, senta debaixo de uma árvore e pede o quê? Se Deus, acho que se eu fosse Deus falar, então falta que Jezabel resolve. Ele pede a morte. Sabe o que acontece, gente? Tem momentos que a gente entra num desânimo tão grande que a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer da vida. A gente entra num estágio tão perdido que a pessoa fala: o que você quer? Eu nem sei. Eu não sei se eu quero viver. Eu não sei se eu quero morrer. Eu não sei se eu quero me separar. Eu não sei se eu quero ficar adulto. Eu não sei mais de nada. Esse estágio é um estágio perigoso em que eu e você não podemos ficar muito tempo. Lembra que eu falei que sempre vai chegar esse dia? Vai chegar esse dia. Talvez esse dia seja hoje na tua vida, mas você não pode permanecer nele. Elias, um cara como eu e você, mas que viveu coisas que eu não vivi, que você também não. Até hoje eu não vivi o GT. Não fiz essa. Também não cheguei lá com o cajado, né? Não experimentei. Até hoje não veio a chuva, não parou a chuva. Até hoje eu não pude sair, mas vai que Deus me usa. Porque se Elias era como eu, ele pode me usar também, não pode? Pode. O fato é que Elias era ser humano. E aqui o texto nos ensina que Elias, mesmo sendo um cara amado por Deus, que tinha um relacionamento com Deus, ele entrou numa fase da vida em que o desânimo tomou conta dele. E em nome de Jesus, se esse desânimo tomou conta da sua vida, você vai lutar contra isso hoje. Você não pode, sabe o que é, gente? Presta atenção em mim.
A gente tem que parar de aceitar aquilo que o diabo apresenta pra gente. A gente tem que parar de ter como verdade aquilo que o diabo, que Satanás está colocando na nossa frente. Você não é uma pessoa triste, desanimada, derrotada, fracassada. Você é quem Deus te fez para ser. E eu vou chegar lá. Elias, então, ele vai e fica ali, pede para morrer. Depois ele deitou e dormiu. De repente veio quem? Veio um cuidado de Deus. Deus mandou um anjo. O anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Deus cuida de você, mesmo nesse momento que você entra de desânimo profundo. Você não quer nem saber de Deus, sabe essa hora? Quem já passou por isso? Pode levantar a mão, todo mundo passa. Aquele momento que você já não quer mais saber, você quer fugir de Jezabel, também você quer fugir de Deus, você não quer mais nada com nada, você quer desistir, meu Deus. Mas Deus cuida de mim e de você. Não porque ele estava certo em fugir. Presta atenção, o cuidado de Deus não é a aprovação de Deus pela sua atitude. O cuidado de Deus é porque ele te ama. Nem sempre o cuidado de Deus representa uma aprovação de Deus. Porque Deus amava Elias, mas Deus não estava concordando com essa atitude dele. Tem a resposta do texto para isso. E o anjo vai e deu comida para ele. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça havia pão sobre brasas, pão quentinho, gente. Havia pão na chapa. Pão sobre brasas quentes e um jarro de água. Deus não dá pão na chapa. Não é pão, só pão. É pão na chapa, pão quentinho, entendeu? Deus é maravilhoso. Ele foi lá, comeu, bebeu e fez o quê? Deitou de novo. O cuidado de Deus nem sempre vai ser o suficiente para você se levantar de um desânimo. Vocês estão entendendo isso? Eu não sei, talvez essa palavra seja só para mim, porque Deus falou tanto comigo. Eu cuido de você. Eu estou cuidando de você. Toma aqui o pão quentinho na chapa. Toma aqui a água, mas eu não estou aprovando esse desânimo. Eu não estou feliz com isso. A gente acha que, mas Deus me mandou um pão quentinho. É para eu ficar aqui. Não. O anjo falou: coma aí, levante-se daí. Ele comeu e fez o quê? Deitou de novo. E muitas vezes Deus está cuidando de você, te mandando o anjo, te mandando alimento, fortalecendo a tua vida, e você entra de novo no desânimo. Queridos, nem sempre o diabo está te empurrando para lá, não. Elias deitou porque ele quis. Porque ele tinha experiências com Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se ele entrasse no mistério com Deus ali, Deus ia responder para ele. Ele sabia, como outras vezes, ele clamou a Deus e Deus trouxe para ele o livramento, a direção, como é que agora seria diferente. Mas ele quis clamar a Deus, ele clamou a Deus aqui, querido. Ele não clamou a Deus, ele entrou no buraco do desânimo, ficou lá e vou deitar de novo com a barriga cheia. E é isso que a gente faz com Deus. Deus está cuidando de nós e fala: obrigado Deus, mas eu vou ficar aqui mesmo. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Amém. A crise de Elias não era exatamente uma crise de fracasso. Ele tinha fracassado com os profetas de Baal. Ele tinha saído vitorioso. Deus tinha respondido com fogo. Ele não estava fracassado no ministério. Ele não estava fracassado naquilo que ele tinha sido colocado para fazer. Não era o fracasso que tinha levado Elias para o desânimo. Ele não estava fraco porque Deus mandou o alimento. Não era um cansaço físico. Porque às vezes o nosso cansaço é físico. Quando é físico, a gente precisa descansar. Né? Tem dias aí, meu Deus, tem dia que dá meia-noite e a gente fala: não, a gente precisa parar. Físico, cansaço físico. A gente precisa dormir. Se eu não dormir agora, eu vou cair por cima da impressora, eu preciso. Mas você dorme, recupera as energias e aquele desânimo físico é tirado, você se revigora. Não era o caso de Elias, porque Deus mandou o alimento, supriu o físico dele. Deus já tinha dado respostas, ele tinha saído de lá, não como um fracassado, mas como um homem de Deus. Qual era
problema de Elias. E Deus pergunta para você: qual é o teu problema, meu filho? Sabe um pai que vira para o filho? Deus está olhando para você e para mim hoje. Olha aqui para mim, irmão Jesus. Deus fala para você: qual é o teu problema? Você tem resposta para Deus hoje? Se Deus, como Ele está fazendo nesse momento, viesse e falasse para você: qual é o teu problema? Por que é que você deitou de novo? Por que você está desanimado? Você tem resposta concreta para o Senhor? Mas Deus perguntou para Elias: olha aqui. Ele foi, deitou de novo. De repente, cadê? O anjo, versículo 7. O anjo do Senhor voltou. E na primeira vez ele dormiu, né? Dormiu de novo, aí o anjo voltou. Porque deu, gente. Ele não desiste de mim. Como Deus é maravilhoso. Fala aí para o seu lado: Deus não desiste de você. Está entendendo? Fala para o outro lado, para o outro vizinho agora. A pessoa que você não falou ainda, fala: Deus não desiste de você. Ai, lembra disso. Lembra disso. Deus não desiste de mim. O anjo volta. Falei: esse mano dormiu de novo, esse mano. Meu Deus, estava bom o pão, né? Encheu a barriga, aquela comidinha, né? Hoje eu fui uma pessoa muito saudável, como sem carboidrato, uma porção de carboidrato, uma porção de proteínas, salada, vegetais e um líquido, né? Era suco de laranja, tá? Você fala. Aí você come, o que dá vontade depois, querido? Oh, meu Deus, tirar aquele sono. Foi o que aconteceu com ele. Mas ele não dormiu porque ele estava cansado, com a barriga cheia, ele dormiu porque ele estava desanimado. E o desânimo nos leva a uma sonolência espiritual. Uma apatia, uma leseira. Pessoa que era vibrante no Senhor, amava servir, estava sempre disposto, de repente entra numa leseira, não quer mais saber de nada porque está desanimado. Mas o anjo vai lá e volta, tocou nele e disse: levanta, meu filho, come de novo. Vou tentar mais uma vez, come mais um pouquinho. Fortalecido com aquela comida, presta atenção, fortalecido com aquela comida, ele caminhou por 40 dias. Deus te fortalece para caminhar. Amém, Senhor. Só que você tem que pegar esse alimento e se levantar. Adiantava eles ficar deitado lá? Só que Deus te fortalece para uma caminhada, mas aqui não era para ele fugir. E às vezes Deus te fortalece e você vai na direção contrária ao que Deus quer de você. E ele caminhou 40 dias. A gente sabe que andar 40 dias, até que ele chega onde? Na caverna, a famosa caverna. Ele entra na caverna e fica ali. Ele achou um lugar para se esconder e para ficar seguro. É nesse lugar, o tema de hoje é: saia da caverna do desânimo. O desânimo de Eliseu o levou a uma segurança fictícia, a uma segurança ilusória. Fechar-se numa caverna é uma ilusão. É onde, na caverna, tem o mito da caverna. A gente quando vai, toda faculdade tem sociologia. Aí a sociologia vai ao mito da caverna. Quem lembra do mito da caverna, gente? Não lembra do mito da caverna? Você tem que lembrar, mas você teve essa aula. Todo mundo tem essa aula, né? Para resumo da conversa, o mito da caverna é o seguinte: o cara está lá dentro da caverna e ele vê um bichão grandão lá fora. E ele não sai com medo. Quando na verdade era um negócio bem pequenininho que fazia uma sombra muito grande. Então ele não saía porque ele achava que era grande, mas na verdade o problema era pequeno. É o resumo do mito da caverna. A caverna faz isso. Quando você está na caverna do desânimo, tudo que ela faz parece muito maior. Todos os seus problemas crescem. Aquilo que você nem sabia que era problema virou um problema. Aquela pessoa que era o caminho já não é mais. Aquele negócio do trabalho já é ruim. Aquela compra já não tem mais sentido. O teu marido já não sei o que. A
quando tudo fica ruim, porque você está dentro da caverna. E a caverna é uma ilusão de proteção. Na verdade, ali dentro, você não está protegido, você está vulnerável ao seu próprio desânimo. Você está suscetível às suas emoções. E coisa perigosa é quando a gente é dominado pelas nossas emoções. Isso é perigoso. Então Elias, ele entra ali naquela caverna. E agora eu quero dizer para vocês, ele está lá, achando que está bem, está tranquilo. O problema de Elias é revelado aqui no versículo... Cadê? Versículo 10. Elias então não estava, pode ser que você também não esteja, com cansaço físico, porque ele andou, ele aguentou, ele estava fortalecido. Ele não tinha falta de fé, porque ele viu o agir de Deus. Ele não estava com falta de unção, porque ele tinha recebido de Deus autoridade. Então nem todo desânimo é por falta de fé, por falta de unção, ou por falta de força, ou por cansaço físico. O desânimo pode ser um lugar que a gente se coloca, queridos. Mas lembra que eu falei? Sempre tem um motivo. Não é do nada. E aí Deus veio falar com ele. Porque chega uma hora que o anjo já não adianta, né? Aí vem o Senhor. Olha só. Versículo 9. Ali entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E o Senhor pergunta: o que você está fazendo nessa caverna do desânimo? O que você está fazendo aí, meu filho? E olha a resposta dele. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu acho muito legal essa resposta. Deus perguntou o que ele está fazendo lá, né? Aí ele já vem com justificativo. Olha, eu tenho sido muito zeloso. Eu vou na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu não falo, eu estou demais. Nossa, eu estou lendo a Bíblia todo dia, já estou lá em Reis. Eu oro, eu faço devocional, eu ouço louvor, eu ouço a ministração. Ó, eu tenho sido zeloso com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a aliança. Tem gente lá na igreja que não está nem aí para ninguém, não está nem aí para nada. É a minha resposta de Elias, tá? Entendeu? Elias, versão 2023. Tem gente lá que não está nem aí, mas eu estou firme ali, ó. Ninguém está vendo, mas eu estou firme. Aqui, ó. Os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas, mas eu sou o único que sobrou. Olha, Deus, vou te falar. Eu faço. Esse povo não quer nada com nada, não. Ai. E Deus falou tanto comigo. Não ri não, querido. Não ri não, porque eu estou comigo no fogo. Eu sou o único que sobrou. Eu estou dando minha vida pelo Senhor. E o que acontece? Olha aí. Aí o que você pensa? Que ele está lá por quê? Que está com medo de Jezabel. Não é? Olha o que ele fala. Eu sou o único que, Senhor, agora estou procurando me matar. O Senhor disse: sai daí e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sai daí desse lugar de desânimo, meu querido. Deus nem deu bola porque ele falou. Deus não deu bola que ele era o único. Deus nem deu bola. Deus falou: sai daí, não é lugar para você aí. Deus não quer você no desânimo. Deus não quer você numa caverna. Sai daí. E esse papo reto era com Deus, querido. Não era com amigo, não era com vizinho, não era com pastor. Era Deus. Tem hora que é você e o Senhor. Deus falou para mim isso. Alguns dias aí. Deus falou para mim: sabe por quê? Ninguém vai aparecer, porque agora sou eu e você. E a gente espera. Eu acho que eles esperou. Quero ver, vão me procurar. Vão sentir falta. Quero ver. Será que a gente já não fez isso? Quero ver que ele vai perceber que eu estou um mês na igreja.
né? Quero ver Elias lá na caverna, quero ver quem vai vir. Ninguém foi. Ninguém foi atrás de Elias. Mas será porque ninguém gostava de Elias? Será que ninguém se importava com Elias? Não, é porque no lugar da caverna do desânimo, quem vai te encontrar é Deus. Amém. Ninguém te tira desse lugar, sabia? Pode ir qualquer pessoa falar, querido, olha, se levanta. Às vezes isso funciona, mas tem hora que é só Deus mesmo, que nem o anjo funcionou. Mas olha só, Deus falou, sai daí. E cadê? 11. Eu fico no monte que eu vou passar, mas eu não quero continuar aqui. Quando Elias foge, ele dá uma resposta que decifra o enigma todo. Sabe por quê? Jezabel não era novidade para ninguém. Jezabel sempre foi uma ameaça. Jezabel era um problema real, existente há muito tempo. Jezabel odiava Elias. Não era novidade para Elias que Jezabel poderia querer matá-lo. Ok? Ele já vinha ali, Jezabel já sabia quem era cidadão, já sabia quem era. Mas quando ele recebe aquela ameaça, algo mexeu dentro dele. Sabe o que foi? Quando ele foge, vamos voltar lá no versículo 4. Entrou no deserto. Eu não li essa parte. Entrou no deserto, ficou na árvore, orou pedindo a morte. E ele orou assim: já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Essa é a chave. Sabe por que Elias entra nessa caverna do desânimo? Porque ele faz algo que nós não podemos fazer, mas que fazemos muitas vezes. Ele se compara e ele vê que ele não é melhor que ele. Eu não sou melhor que meus antepassados. Ele viu que ele também ia sofrer. Ele viu que ele não fez nada de tão extraordinário para se livrar de perigo de morte. Ele se achou naquele momento injustiçado. E aí eu quero trazer para você alguns pontos. Ele esperava algo que talvez não era aquilo que Deus tinha feito para ele. Olha essa Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 13. O problema de Elias então foi uma expectativa frustrada. Ele achou que depois de todo aquele evento, depois de todo... Eu tenho um problema com ventiladores, né? Glória a Deus. Curte um momento, silêncio. Aguente calor, mas com silêncio. Elias achou que ele ia ser muito especial, que ele ia ser destacado, que ele ia ser o cara agora porque ele derrotou os profetas de Baal. Mas ele viu que ele não era. Ele tinha uma expectativa em relação a ele mesmo que foi frustrada. Quantas expectativas você tem em relação a você mesmo e que quando você se dá conta você vê que não é? Quem que te deu? Quem falou que você era? Quem falou que você ia fazer? Quem falou que você teria? Será que foi o Senhor mesmo? Ele tinha uma expectativa em relação a ele mesmo que naquele momento foi frustrado. Estão entendendo isso? Isso o levou a um lugar de desânimo. Ninguém provocou o desânimo dele. O desânimo de Elias foi provocado pela frustração interna. E o desânimo não veio do nada, querido. Quando nós entramos, geralmente, eu posso quase que afirmar isso, mas geralmente é porque a gente se decepciona com o que está lá dentro. O nosso ego impede com que a gente externe isso. É difícil subir, por exemplo, no palco, no altar, pegar um microfone. O pastor faz isso com leveza. Eu tenho mais dificuldade. E falar, olha, eu vi que eu era ruim mesmo. Falar no geral é até fácil, mas quando você se depara com algumas coisas, você fala, eu achei que eu era boa, mas não sou boa. Eu achei que eu tinha capacidade, mas não tive. E isso é uma expectativa frustrada. Eu achei que eu era especial para tal pessoa, mas eu não sou. Isso faz o que com a gente? Desanima. Isso desanima. Eu achei que eu faria diferença, queridos. Uma pessoa quando morre.
Tem o período do luto. São fases, né? Há o período do luto, a dor, a perda. Depois entra no período da saudade. Mas a vida segue. Essa é a realidade. Por mais que a gente ame a pessoa, a gente continua vivo. Quem era a pessoa? O que ela era? Uma saudade, uma lembrança. Aqueles que estão com o Senhor, glória a Deus, estão com o Senhor. Nós somos diferentes em quê? Só que às vezes eu tenho uma expectativa tão grande. A Simone vai perceber que eu quebrei o dedinho. Ela vai perceber. E a Simone nem veio o dedinho. Ela nem estava aqui na hora da história. Não estava, né? Ela vai perceber. E aí a Simone nem percebe o meu dedinho, gente. Quem é que vai perceber o dedinho? Mas pronto, uma expectativa frustrada. Simone não se importa comigo. A gente cria uma expectativa. E quando essa expectativa não é alcançada, a gente se frustra e a gente é abatido por um desânimo muito grande. Quem gerou essa expectativa no teu coração? Você mesmo? Provérbios 13, você abriu aí? Provérbios 13, eu vou abrir. Versículo 12. Alguém pode ler? Forte, alto. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A esperança demorada enfraquece o coração. Quando a gente espera muito por alguma coisa e não chega, o que a gente faz? Desanima. Frustra. Eu sei, gente, como Deus está falando comigo? Você tem uma expectativa de acontecer alguma coisa e nunca chega. Você fala, eu sou nada. Mas quem gerou essa expectativa? Será que foi o Senhor? Será que nós estamos numa expectativa daquilo que nós entendemos que é melhor para nós? Ou daquilo que Deus prometeu? Se Deus prometeu, você tem certeza? Não pare. Aleluia. Continue. Mas se algo no teu coração, avalie, porque se for frustrado, você vai entrar na caverna do desânimo. Talvez Elias tivesse uma expectativa que depois daquele momento, Jezabel fosse cair dura, sei lá, fosse reconhecer que ele era autoridade em Israel. Não sei o que ele pensou. Não, agora Jezabel vai ver que eu sou um homem de Deus. Agora ela vai ver, ela vai ficar pianinho comigo. Mas foi o que aconteceu? Ele gerou uma expectativa e não aconteceu. Quantas expectativas nós estamos gerando no nosso coração? E que Deus está falando para nós, eu não estou nisso. Não foi isso, não é isso que eu desenhei para você. Pode ser muito bom. Aos nossos olhos pode louvar ao Senhor. Faria muito bem para nós, mas nem sempre é o que Deus tem. E aí a gente tem que ter uma humildade diante do Senhor e reconhecer, Senhor, eu gerei no meu coração uma expectativa que não existia. Eu gerei algo no meu coração que eu queria. E que se um dia for do Senhor, vai acontecer, porque os planos de Deus, nós cantamos, não morrem. Aleluia. Você pode declarar os planos de Deus para mim? Os planos de Deus para mim Não vão morrer. não vão morrer. Mas agora você tem coragem de declarar os planos de mim para mim mesmo? Podem morrer? Será que a gente está disposto a sacrificar as nossas expectativas humanas para deixar Deus realizar as expectativas dele em nós? Amém. É difícil demais. Quantas coisas nós queremos e desejamos? Quantas? Nós tínhamos expectativas há alguns anos e que não chegam, e que não chegaram, ou talvez não cheguem. Como é que eu vou ficar entrar numa caverna do desânimo? Nós não podemos ficar num lugar de desânimo, querido. Porque o Senhor faz como você fazendo mesmo. Sai e vem ao encontro comigo. Expectativa é uma peça de ou é o que você decide. É tudo isso aí. Senhor, é o Senhor ou eu decido que quero? São orações que a gente precisa fazer. Às vezes aqui oramos
Presta atenção nisso, eu grifei isso aqui no meu caderno. Às vezes, aquilo que esperamos fala mais alto em nós do que aquilo que Deus tem derramado. E aí sabe o que acontece? A gente não vive nem uma coisa nem outra. A gente não usufrui do que Deus derrama. E também não vai. E fica frustrado porque não chega do que a gente quer. E aí fica como? Desanimado. Acabou. É ou não é, gente? Fala sério. É só para mim essa palavra hoje? Você está recebendo também? Amém. Por que nós não encontramos o contentamento no que Deus colocou sobre as nossas vidas? Esses dias todo dia, né? Penteando o cabelo das meninas. E, gente, cabelo cacheado embaraça. E o da Bárbara? A Bárbara é uma criança muito ativa, né? Uma criança que pula, né? Faz, né? Planta bananeira, literalmente, vira de ponta cabeça, rodopia, está fazendo aula de circo, se enrola naquele negócio lá, despeca lá de cima, faz aquelas coisas todas, e o cabelo fica como? Porque ela pega o cabelo, faz um negócio aqui, ó, e vai. Gente, não vamos soltar o cabelo aqui. Vocês não têm noção o que é o cabelo de embaraço. Eu olho, né? Ele vai até lavar a louça, a gente faz uma coisa, vai dizer que a gente é o cabelo? Não, vou lavar a louça. Dá pra lá. Mas sempre o Senhor me constrange quando eu estou penteando o cabelo, porque eu demoro ali uma meia hora para descar o cabelo. Quando eu estou penteando meu cabelo, desembaraçando, e o Senhor me faz glorificar. Quantas mães queriam estar penteando o cabelo dos seus filhos? Eu nunca fui. Mas no Hospital do Câncer Infantil, você imagina uma mãe querer pentear o cabelo de uma filha? E o Senhor me faz ter contentamento. Meu braço fica cansado, eu vontade de brigar com ela. Eu brigo com ela porque não cuidou do cabelo. Mas eu glorifico a Deus. Nós precisamos entender, nos contentar com cuidar de Deus todos os dias da nossa vida. E as minhas expectativas, deposita no Senhor, querido. Não pare a sua vida porque aquilo que você espera não chegou. Não desanima no meio, não entra numa caverna só porque aquilo que você gerou no teu coração não aconteceu. Às vezes nós criamos coisas que Deus não tem para nós. E enquanto não acontece, a gente para na vida. Não para, não. Então, características de que estamos passando por um período prolongado desse desânimo. Lembra que eu falei que todos nós passamos? Nós passamos, mas não pode ficar muito tempo, ok? Pode dar desanimadinha, ficar meio borocochô? Pode. Vai acontecer, tem dia que você não está legal. Mas você pode morar nessa caverna? Não. Primeira característica, volta lá para 1 Reis 19, versículo 3. É o 3? É. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Primeira característica que demonstra que você está no período prolongado de isolamento. São atitudes de isolamento, de desânimo. São atitudes de isolamento. Repete comigo, atitudes de isolamento. Ele sai com o servo, ele caminha um pouco, chega num lugar e ele deixa o menino lá. E segue sozinho. O isolamento é uma das características de que o desânimo pegou de jeito. A pessoa desanimada, a pessoa frustrada, ela evita, presta atenção nisso, uma questão comportamental. Isso a gente vê na história de Elias, mas a própria ciência comprova. Uma pessoa que está desanimada, ela evita uma intervenção dos de fora. Ela cria uma barreira de proteção, que ela acha que tem uma barreira de proteção, para que ninguém toque na ferida dela. Ele não queria mais que aquele menino presenciasse o que ia acontecer. Ele sabia que ele estava naquele desânimo. Ele ia pedir a morte. Então ele fala, fica aqui, que agora eu vou sozinho.
ele se isola. O isolamento é uma característica comportamental de quem está desanimado. Você vê uma pessoa que está só isolada, não sem relação, a gente sempre fala disso do isolamento, né? Está desanimado, querido, porque ninguém animado fica sozinho. Não estou dizendo sozinho, é bom ficar só no nosso momento, né? E às vezes eu fico pedindo, meu Deus, deixa eu ficar sozinho um pouquinho no silêncio. Ficar sozinho, né? Ter um momento ali. Nem sempre você vai estar com a casa cheia, às vezes não faz parte da sua rotina, do seu perfil. Você é uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais introvertida. Ok. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de isolamento, de comportamento, de não querer se relacionar, de não querer ter ninguém fazendo parte da sua história. Isso é sinal de um desânimo. Amém? Quando estar com o outro, estar com outras pessoas não faz bem, é um sinal de alerta. Entendeu? Quando estar com outras pessoas não está bem, não te faz bem, te incomoda, alguma coisa não está certa. Jesus, ele tinha muitos momentos de solitude. Ele se isolava, a palavra diz que ele se retirava, não é? Vários momentos, Jesus se retirava da multidão. Para quê? Com um propósito. Para ter comunhão com Deus, para se alimentar ali do Senhor, para se encher do Espírito, para descansar do Pai. Mas depois ele voltava para a multidão. Ai, pastor, Deus me livre de multidão. Quem aí não é muito de multidão? Prefere ficar de boa, na lagoa? Eu não tenho ok. Quem gosta de gente, casa cheia e tal? Ninguém, gente, vocês são desanimados. Não, eu gosto de casa cheia, você falou multidão. Não, multidão era Jesus, né? Mas quem gosta de bastante gente, tá ali, tá junto, churrasco, Aí sim. eu gosto muito. Aí imagina, né? Você já sabe a história de como é que funciona, né? E não é disso, né? Isso é um problema. Às vezes não jeito a pessoa e a gente se respeita, às vezes a gente enche a casa e desfazia a casa, e vai fazendo aquilo, né? Mas quando aquilo está te fazendo mal, você não quer mais se relacionar, você não quer mais falar, você não quer mais ver, você não quer mais nada, é um problema. Sabe quem vai te fazer companhia nessa hora? Satanás, com pensamentos. E aí começa um turbilhão de coisas na sua mente. É a companhia maligna de Satanás, colocando na tua mente mentiras, confusões, distorções. Você começa a achar coisas que você não achava, pensar o que você não pensava, planejar o que você não planejava. É mentira ou verdade isso que eu estou falando? Então, olha, fiquem alerta, porque esse isolamento precisa ser tratado. Segundo sinal, segunda característica de comportamento que mostra uma caverna do desânimo, é um senso de injustiça. Não precisa nem falar muito sobre isso. Ele ficou se sentindo injustiçado. Só eu fiquei, só eu fiz, eu estava ali até o final e nada aconteceu. Fiz e ele foi embora. Fiz e ela nem aí. Olha só. Eu não estou falando que essas coisas não são reais, mas esse senso de injustiça às vezes é descabido e às vezes não é real. Ficamos revoltados, né? Nos sentimos injustiçados, a gente não se sente merecedor daquela situação. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço. Já pensou isso? A raiz disso, sabe qual é? A comparação. Quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a se sentir injustiçado. Olha lá, fulano nem está lá fazendo, acontecendo. Fulano nem não sei o que, fulano não sei o que. A comparação maligna, gente. A gente pode admirar, a gente pode se inspirar. Isso é maravilhoso, ter pessoas que a gente olha e fala, poxa, me inspira, quero aprender a ser como ela, a agir dessa forma. Vocês sabem, né, gente, que a Natália inspirou as mulheres dessa igreja, muitas mulheres dessa igreja. Eu coloquei um blazer laranja, toda vez que a gente bota uma cor, mulheres aqui, vocês colocam uma roupa com uma cor assim, você lembra da Natália, não é? Ela
e a gente olha e fala, meu Deus, como pode essa cor combinar com aquela e ficou ótimo, a gente se inspira, cria coragem, não é só inspirar, tem que criar coragem. A Patrícia estava de calça lá, como é? Rosa com laranja, não é? E verde? Verde. Rosa e verde. Eu te conheço há 7 anos, né? A gente se inspira, e isso é maravilhoso, isso não é comparar. A Natália põe laranja com não sei o quê, com o outro fica bom, o menino fica bom. Não, a gente olha e fala, meu, que legal, nunca tinha pensado nisso, vou me inspirar. Isso é bom. Estou dando um exemplo de roupa, mas são tantas coisas, né? Eu admirei e admiro muitas mulheres pregadoras. E eu olho e falo, meu Deus, que dom maravilhoso. Olha como a fulana prega, muitos pastores homens, eu gosto muito de ouvir pregação de pastores homens, né? Tem pregações que eu falo, gente, meu Deus, Senhor, dá um pouquinho dessa parte para mim também. E a gente admira. Agora, se eu for me comparar, gente, eu não subo nunca mais aqui para pregar, entendeu? Se eu for me comparar, eu só vou andar de preto e branco. A gente não pode entrar nesse lugar de comparação com o outro. E Elias entrou nesse lugar de comparação e começou a se sentir como injustiçado. Pare hoje, em nome de Jesus. Às vezes vai vir aquela vontadezinha e você fala, não vamos me comparar, porque eu sou única, eu sou o exclusivo do Senhor. Deus me fez desse jeito e tem coisas boas em mim que vão inspirar outras pessoas. Tem em nós aquilo que é necessário para nós. Se Deus quis me dar 1,5 metro, ok, suficiente. Eu brinco, eu falo, gente, às vezes eu gosto de conversar com a Márcia, a gente olha no olho, né, Márcia? Agora de resto, né, a gente só conversa assim. Aí junta Patrícia, Mariana, Natália, quem mais? Jéssica. Aí eu. Pedindo a vez. Já pensou? Aí eu vou comparar. Eu sou tão pequenininha. Ninguém olha pra baixo pra falar que a gente não pode. Eu tô brincando, mas é muito sério. Deus dá pra você o suficiente pra você. Olha pra pessoa que tá do lado e fala assim: você é suficiente. Você é suficiente. Ai, mas o fulano não me valorizou, não me quis, não sei o quê. Então, não é suficiente, necessário para ele. Deus tem o melhor. Mas não sei quem não me valoriza. Você se valoriza? Mas não sei quem não olha para mim. Não sei quem não falou isso. Mas você se olha? Você se ama? Você valoriza o que Deus te deu? Você tem certeza do chamado e do dom do Senhor na tua vida? Então, antes de se sentir justiçado pelo outro, valorize-se você primeiro. Reconheça primeiro em você, e claro, né, gente? Também as coisas ruins vamos reconhecer também, né? Estou falando de coisa boa, mas coisa ruim a gente tem que reconhecer. Eu também sou ruim, eu também faço isso, eu também fico, né? Imagino que Jó, quando fala assim, se eu te falar alguma coisa, você vai perder a paciência, porque ele devia ser meio esquentado. Se eu te falar uma coisa, você não vai me ligar? Depende. Se o cara perguntou, né? Agora, a atitude de Elias. Meu Deus, eu vou ter que acabar. Falei demais. Elias, então, recebe a visita do Senhor, o Senhor manda ele sair dali. Ele está com medo. E aí vem, quem lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Raios e trovões, né? Aí vem raios e trovões, e fogo e terremoto, e um show de luzes e fogos, e o céu treme, desce fogo, não sei da onde. E aí Elias esperando, é Deus. E não era. Por quê? A gente, para sair da caverna do desânimo, a gente fica esperando um grande mover de Deus. A gente espera Deus mandar o profeta falar. A gente espera o sonho revelado. A gente espera a irmã da visão. A gente espera vir uma palavra, aquela palavra. Porque se não for aquela palavra, a gente abre a Bíblia e fala aqui. Aí está escrito, todos foram embora. Então Deus mandou embora. Deus não estava no trovão, no fogo, no terremoto, não, Deus não estava. A gente tem que parar de esperar Deus em grandes movimentações sobrenaturais. Porque Deus, Ele está também. Deus pode estar no fogo, no monte, no fogo? Pode. Tá,
Mas Deus pode estar na brisa suave. E às vezes Deus só quer falar assim: Elias, sai da caverna. E aí Elias sai. Já sai, né? Já sai assim. Deu ruim. Eu gosto dessa parte porque Deus fala com ele, pergunta de novo: por que você está aí, meu filho? Ele fala toda a história de novo e Deus não dá a bola de novo. Deus fala: então, agora vai e volta tudo isso que você andou. Ele andou quanto tempo? 40 dias. Agora volta tudo. Agora sem pão, sem água, sem nada, que agora você volta. Porque a gente colhe as consequências, como posso dizer. Ele não decidiu fugir? Ele não decidiu entrar na caverna de desânimo? Deus cuidou, Deus foi lá tirar, agora você volta. Sabe como é que a gente sai da caverna de desânimo? Responde aí pro seu amigo: saindo. Não tem outro jeito, querido. Deus não deu a mão lá dentro. Deus não puxou. Deus não arrastou. Deus não pegou no colo. Deus é presente na tua vida. Deus fala com você. Deus está falando hoje. E Deus te chama. Quem sai é você. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Amém. O papel de Deus é cuidar. O papel de Deus é amar. O papel de Deus é te guardar. Podia acontecer tanta coisa com Elias. E ele mandar anjo, tal. Deus vai lá, arrumar um amor de pai. Mas quem tem que sair dessa caverna do desânimo sou eu. Eu decido hoje. Eu não vou mais ficar nessa prostração, nesse desânimo, nessa frustração. Isso não vai mais me paralisar. Pastora, mas as coisas continuam acontecendo. Muda a sua perspectiva. Esse é tema para outra palavra. Amém? Muda o teu olhar, veja o que Deus está fazendo, veja o cuidado de Deus, valorize o teu momento. Senhor, muda os momentos. Às vezes a gente está num ciclo, num momento, e esse momento muda. Você já viu isso? Às vezes você está num ambiente de trabalho. Vou falar de mim. Eu tinha um ambiente de trabalho, eu tinha colegas de trabalho, aí mudou. De repente não tinha mais ninguém trabalhando comigo, e aí eu fui trabalhar no escritório sozinha. Não tinha mais ninguém, não tinha equipe, não tinha galera, não tinha ninguém. Fiquei sozinha. Mudou o momento. E aí, de repente, sai daquele ambiente, Deus me muda de ambiente, é uma outra realidade. Já pensou se eu for ficar, mas naquela época eu tinha tanta gente, tanto amigo, em volta, conversava, tomava café. Agora eu não tenho nada. O que é isso? Mudou a fase da tua vida. Presta atenção nisso. Você está em outra fase. Mas fulano faz 20 anos. Deixa o fulano. Entendeu? Vamos seguir. Deus tem novidade. Deus tem coisas novas. O pastor pregou esses dias aqui. Você está aberto para o novo mesmo ou você está preso no velho? Vamos permitir Deus tratar a nossa vida, trazer coisas novas, pessoas novas, mudar o nosso olhar. Saia hoje. Aleluia, Jesus. Que o teu semblante reflita a alegria do Senhor na tua vida. Amém. Meu Deus. Não vai dar tempo. Eu ia falar um pouquinho de Davi, né? Eu vou só citar. Lá em 1 Samuel capítulo 30, uma história rapidamente. 1 Samuel capítulo 30. Davi ia para a batalha. Ele estava ali com os inimigos de Israel. Daí o povo fala: Davi, é melhor você não ir não, porque acharam que Davi podia trair e mandaram Davi de volta. Quando Davi volta, bem curtando a história, tinham levado tudo, mulheres, casas, tudo, tinham saqueado tudo, levou filha, levou esposa, levou a galera toda, os homens, imagina marido, você chegar em casa, não tem ninguém, tem nada, levaram tudo. E aí, André, chega em casa, não tem nada, levaram tudo, assim, primeiro a batalha fugiu. Levaram tudo. Os homens começaram a chorar, até não ter mais força, a palavra diz. Eles começaram a chorar. Depois, segundo momento, primeiro eles choram até não ter mais força, segundo momento eles querem matar Davi, porque a culpa é do líder. Sempre a culpa é do líder. Vocês sabem disso? A culpa é do líder, a culpa é de Davi. Foi por causa de Davi. Queriam matar Davi. Davi também tinha perdido esposa. Davi também tinha perdido tudo.
E Davi, como líder, se vê numa situação, e agora? Davi também estava ruim, gente. E os caras estavam querendo pegar Davi. Davi tinha perdido tudo. O que eu faço? Davi se posicionou no Senhor. E a palavra diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Como é que eu saio dessa situação? Como é que você sai dessa caverna? Se fortalecendo no Senhor. Jó, para encurtar, veja mais coisas aqui. Jó, no final da sua história, mesmo sem resposta nenhuma, ele diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de estar com Ele. Amém, Jesus. Mesmo sem Deus ter dado nenhuma resposta. Davi, mesmo no meio dessa aflição, no meio dessa angústia, perdendo tudo, ele retoma a sua rota. Ele se fortalece em Deus. Fala com o Senhor, pega a esposa sacerdotal e vai para a batalha. Elias, ele sai da caverna, mas o final de Elias é um pouquinho diferente. Deus fala para ele, para a gente encerrar, vamos ver lá no final. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Até aqui Deus não falou nada para ele, né? Coitado, você realmente, Jezabel, vou dar um jeito de Jezabel. Às vezes Deus não vai falar para você, vou resolver seu problema. Jezabel continuava lá, o problema continuava lá. O que muda? A disposição de Elias em sair. Pode ser que seja tudo igual, mas a sua disposição vai fazer diferença. Mas ele, chegando lá, unja Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu para suceder você. Ele tinha saído da caverna, mas ele cansou, eu acho. O desânimo pegou ele de um jeito. Era para ele fazer o quê? Ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e depois ungir Eliseu. Ele pula e vai direto ungir Eliseu. Sabe o que ele faz? Ele fala: quer saber? Eu vou obedecer a Deus, mas eu não quero mais saber disso. Unge Eliseu. Derrama, joga a capa sobre ele. Eliseu, eu com você agora. Sabe o que acontece, querido? Às vezes a gente está até obedecendo a Deus, sai da caverna, mas a gente não se posiciona em obediência àquilo que Deus falou e deixa de viver grandes coisas com o Senhor. Não basta obedecer. Não basta só você sair da caverna. Ah, não, tá bom, eu vou sair, Deus me chamou, né? Vou sair. E não cumprir tudo o que Deus te mandou. Não pule as etapas. Assuma a tua responsabilidade na tua vida. Assuma o teu papel na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças. Não jogue para outro, não derrame a unção sobre Eliseu antes da hora e deixe a bucha com ele. Não chega no marido e derrama tudo a culpa sua, resolve ele. O cartão que lute, né, gente? Esse mês, o cartão que lute. Marido, resolve ele. Não. Assuma as rédeas, saia dessa caverna. Ouve a voz de Deus, vá ter um particular com Deus e obedeça ao Senhor em cada etapa. Faça o que Deus mandou. Se Deus mandou você, Deus está mandando, tá vendo? Deus está falando. Deus está falando com você. Você vai obedecer ao Senhor ou você vai pular e só largar no pó de Eliseu? Faz isso não. Viva aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar essa palavra. O desânimo é uma escola para conseguirmos lidar com o sofrimento e o desânimo do outro, sabia? Quando a gente passa por essas situações, quando eu vejo meu irmão, minha irmã desanimado, eu já sei, eu já estive lá. Eu já sei, eu vou orar por ele, para que o Senhor me encontre naquela caverna. Querido, às vezes a gente não vai ter resposta para tudo, não. É você e Deus. Falei, sou eu e Deus. Deus não abandonou Elias, Ele também não vai te abandonar. Deus mandou o suporte, Deus mandou o sustento, Ele também vai te mandar. Deus foi ao encontro de Elias, Ele também vem ao seu encontro.
Mas Deus não tirou Elias de lá. Como Ele também não faz hoje. Deus apenas nos chama. E o Senhor está nos chamando. Aí, só cabe a nós, né? Atender, estamos... O que a gente está esperando para sair desse lugar? O que você está esperando para sair dessa caverna hoje? Decida obedecer. O processo é simples. É só ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos declarar essa palavra. Nós vamos levantar uma oração. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu vou te fazer um convite a experimentar. Uma oração de guerra. Uma oração de batalha. A batalha, uma guerra, a gente vai com armas, né? Com força. Você viu alguém com a batalha com... Você viu alguém assim? A batalha, você vai para vencer ou para morrer. Na batalha você vai armado e preparado. Na batalha você vai disposto a guerrear até o fim, não é não? Quem assistiu o filme de época aí, tem aquelas batalhas, tem que... Os caras não tem essa, é até o fim. Oração de guerra é uma oração com força. É uma oração que você declara com a tua boca, você denuncia, você rejeita. Então você vai rejeitar, em nome de Jesus, esses sentimentos. Você vai rejeitar esse desânimo da tua vida. E eu vou pedir que a Jéssica, consegue, Natália? E a Ellen se posicionem aqui, representando os atalaias. Nós vamos nos posicionar em batalha. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Vocês três. Primeiro vocês vão orar por vocês. Amém? Porque vocês serão um canal de bênção. Eu fiz uma oração para a Natália domingo. Eu não sei se você lembra o que eu orei, porque é muito raro eu lembrar o que eu orei. Mas o Senhor especificamente falou de orações de guerra. O Senhor vai te usar. Amém, Jesus. Você tem que se posicionar. Às vezes você tem uma expectativa que Deus não tem. Mas as expectativas que Deus tem para a tua vida, eu estou falando especificamente para você. Amém. A expectativa que Deus tem para a tua vida, você tem que tomar posse. Porque quando a gente toma posse, agora é para todos. Quando a gente toma posse daquilo que Deus mandou a gente fazer, querido, não tem para ninguém. Tem coisa que não é comigo, mas tem coisa que é comigo. E a gente vai se posicionar, então vocês vão levantar um clamor, como atalaias do Senhor nessa igreja. Vocês vão orar por vocês. Rapidamente, sai da caverna. Dá tempo hoje não. Vocês vão sair dessa caverna e vão orar por vocês. Vocês vão orar. Nós vamos orar juntos, mas eu estou dando essa direção do Senhor. Vocês vão apresentar as pessoas que não estão aqui. Amém? Amém. Pessoas do corpo que não estão. Porque tem gente que não está porque está em cavernas. Glória a Deus que você veio hoje. Amém? Tem pessoas que não estão porque estão em cavernas. E depois, vocês vão orar pela igreja. Por todos nós aqui. Amém? Amém. Vamos. E gente, batalha é batalha. Você vai declarar, você vai denunciar. Vou orar o quê, pastor? Você vai orar essa palavra. Você vai rejeitar todo sentimento de comparação, todo sentimento de injustiça. Você vai rejeitar toda expectativa que você criou e que não vem de Deus. Você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai se apresentar diante de Deus